Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo para mais um dia de aprendizado. Hoje, dia 7 de setembro, sábado, dia da independência do Brasil e dia da sua independência também, ok? Porque toda vez que nós estamos aqui pela manhã, buscando conhecimento, buscando transformação, evolução, nós também estamos buscando a nossa independência de alguma forma. Então, que nós possamos olhar mais para nós e buscar a nossa independência, buscar a nossa liberdade física, mental, espiritual, para que a gente consiga acessar as melhores coisas dessa vida, as melhores informações, a melhor vida possível, porque ela é possível para você e para mim. E é justamente por isso que nós estamos aqui todos os dias para se fortalecer, para atingir essa independência. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Para vocês que estão aqui no Instagram, curte, comenta, compartilha, chama aí mais umas 5 pessoas para estarem aqui conosco. Para você que está aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha que vamos começar. Só deixa eu compartilhar aqui também, pessoal, com algumas pessoas. Hoje o negócio tá cafungando aqui também. Bora lá, bora lá. Compartilha aí, chama suas amigas, chama mais pessoas para estarem aqui conosco, para alcançarem a sua independência também, que será um dia incrível. Bora, bora. Tan, tan, tan. Meu Deus, gente. Essa semana foi assim, olha, de tirar o fôlego, hein? Vi uma pessoa aqui agora que me fez lembrar de como a gente crescer, a gente se desenvolver vale muito a pena, meu Deus. Bora, caminhei aqui. Então bora lá pro nosso 17º dia. E aí, vocês estão bem? Me conta aí, como é que tá sendo pra vocês esses dias aqui comigo, esses dias buscando essa evolução, o que é que vocês têm acessado, o que é que vocês têm alcançado, quais são as diferenças que vocês já têm sentido. Conta aí, manda aí agora aqui nos comentários, manda depois ali no direct, comenta lá na aula, que eu vou ficar muito feliz em saber, muito feliz mesmo. E então no 17º dia começa com a seguinte frase: siga em frente. Por que seguir em frente, né, Jaque? Por que eu tenho que seguir em frente? Pra que isso? Tem tantas coisas que às vezes machucam, né? E pra que seguir em frente? Porque seguir pra trás vai te levar exatamente aonde? Se você já superou tanta coisa na sua vida, né, pra chegar até aqui, se você já passou por tantas situações que você venceu, justamente pra estar aqui, pra chegar até o dia de hoje, por que não seguir em frente? E se ali na frente Deus tiver algo infinitamente melhor pra você? Coisas que você nunca imaginou acessar. Vai ter valido passar por tudo que você passou? Vai ter valido ter vivido tantos testes que te fizeram crescer? Vai ter valido a pena? Provavelmente sim. Provavelmente vai ter valido muito a pena você ter passado por tudo que você passou e seguir em frente. Esses dias eu vi um vídeo, gente, é uma brincadeira que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Pelo amor de Deus. Mas o que falava no vídeo bem assim? Ai, tem dias que nós temos vontade de desistir de tudo. De tudo o quê? O que exatamente é esse tudo pra você? Uma pessoa que ela alcança algo na vida, ela jamais vai querer desistir do que ela conquistou. Ela jamais vai aceitar perder as suas conquistas, menosprezar as suas conquistas. E normalmente as pessoas que querem desistir de tudo é porque não alcançaram muita coisa. Então você vai desistir de tudo o quê? Então, o porquê não seguir em frente? Continuar, avançar, se permitir, se desafiar. O porquê não seguir em frente? Sendo que ali, logo ali, sabe assim, sabe quando você parece que é só você esticar a mão que você vai pegar? Logo ali, pode ter o sonho da sua vida, pode ter as respostas de tudo que você já passou. Logo ali. Então, seguir em frente é algo que você. É o presente que você pode dar para você mesma. A recompensa que você pode dar por você ter passado tudo que você passou até aqui.
Seguir em frente faz parte das pessoas que querem realmente avançar, que querem ter novos resultados, que querem alcançar a vida dos sonhos. Porque se você não vive hoje a vida dos sonhos, a vida que você tanto gostaria, ela está ali logo à frente. Então, para isso, você precisa seguir em frente. E tem a seguinte introdução. Quem deseja crescer precisa ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador que Jesus deixou, tanto para mim quanto para você, para que nós pudéssemos ser direcionadas de uma melhor forma, ouvir, né, esse Espírito que fala dentro de nós, que sussurra ao nosso ouvido, para que nós tenhamos as melhores decisões, as melhores escolhas, para que nós possamos buscar essa conexão cada vez mais forte com Deus. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus, que habita dentro de nós. Por isso que diz, né, Deus, Jesus, habita dentro de você através desse Espírito Consolador, que ele sussurra no seu ouvido, que ele te ajuda nas melhores escolhas, que ele te ajuda nas melhores decisões, que ele te ajuda a seguir os melhores caminhos para que você não se frustre, para que você não se machuque e para que você tenha bons resultados. É da essência de Deus ter filhas e filhos que tenham bons resultados. Ter filhas e filhos que acessem as suas vidas dos sonhos. E o versículo do dia tá lá em Tiago 2,17. Meu Deus, gente, parece que eu tô meio gaga hoje. Tá lá em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Lembra que nós falamos sobre a fé ser a parte da imaginação? A fé nada mais é do que a imaginação. Para você agir por fé, você tem que ter uma imagem do que você quer alcançar e a ação para que você alcance isso que você visualizou. Então, imagina, visão, enxergar o que você quer, enxergar o alvo, enxergar o próximo nível. Ação, imaginação. Imagina e age. Vai de encontro. Então, a fé nada mais é do que você criar imagens mentais daquilo que você quer, pedir o direcionamento para o Espírito Santo, perguntar para ele, realmente é isso? É o melhor caminho? Conversa comigo, me direciona, me conduza. E agir. Ir de encontro com aquilo que você quer. Porque muitas vezes as pessoas esperam que, não, eu vi, Deus vai me entregar, né? Porque tem aquela história, né? História não, aquele é fato, mas as pessoas contam isso com a boca cheia, mas elas muitas vezes nem vivem. Se Deus te deu a visão, ele te dá a provisão. Realmente, Deus te dá a provisão, mas Deus dá a provisão para quem se movimenta, para quem vai de encontro com a sua promessa, para quem faz o milagre acontecer na sua vida. Lembra que nós falamos ontem? Não é Deus que escolhe você. Não é Deus que, meu Deus, a minha escolhidinha, a minha preferida. Não é Deus que escolhe você. É você que escolhe caminhar com Deus. É você que escolhe usar a sua mente da forma correta. É você que escolhe ter fé. É você que escolhe se mover através da fé. É você que escolhe ouvir a voz do Espírito Santo, que é uma voz baixinha, que você tem que estar muito, muito tranquila, com o coração em paz, desacelerar a sua mente para que você consiga ouvir essa voz. Essa voz, ela é baixinha, sabe? Ela tem uma frequência simples, ela tem uma frequência calma. Então, se você for uma pessoa que vive na loucura do dia a dia, acelerada, ansiosa, por qualquer coisa, você muitas vezes não ouve essa voz. E é bíblico também. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você tem a coragem de dizer para Deus, Senhor, eu entrego a minha vida em suas mãos, e quando você disser isso, você, né, realmente solte lá, porque se depois você tentar pegar de volta, você vai ver como é pesado. Se você tem essa coragem, se você tem essa entrega, essa humildade de dizer, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, é porque você vai aceitar ouvir esse direcionamento, é porque você vai aceitar acalmar a sua mente para entender o direcionamento de Deus, que quem vai conversar com você a todo momento é o Espírito Santo. Ele habita dentro de você e ele é a sua conexão direta com Deus, porque o Espírito Consolador veio através do sacrifício de Jesus. Então, essa parte, né, que nós somos corpo, alma e espírito, as pessoas, é porque eu não acredito nisso. Tudo bem, você não precisa acreditar para ele existir, mas você precisa acreditar para que você consiga ouvir, para que você consiga se mover, para que você consiga ter os melhores acessos. O Espírito Santo habita dentro de você, você acreditando ou não. A diferença do seu acreditar é a legalidade que você dá para ele.
É o poder que você dá pra ele. Porque muita gente que não acredita nessa parte de espiritual, Espírito Santo, isso e aquilo, você pode olhar pra vida dessas pessoas, tá pesado, tá sofrido, e elas não estão entendendo ainda o porquê. Mas como elas se movem através do que elas acreditam, elas não se permitem. E aí continuamos. O único jeito para caminharmos corretamente é indo para frente. Para trás, você só se permita olhar para você aprender algo. Se permita olhar para trás desde que você aprenda algo com o que você já passou, com o que você já viveu, para que você se desenvolva, cresça, evolua, se transforme. Olhe e veja para onde você também não quer mais voltar, porque muitas vezes as pessoas elas querem algo, né? Elas continuam avançando pelo simples fato delas não quererem mais olhar para trás para voltar para aquela situação que elas viveram antes. Então, seja o motivo que for que te faça avançar, simplesmente não retroceda. Olhe para trás para aprender. Eu sou uma dessas pessoas que eu só me permiti abrir os meus olhos. Olha só que loucura, né? Deus fala com cada um de uma forma. Eu só me permiti abrir os meus olhos e reconhecer que eu sou dependente de Deus, que existe essa parte espiritual, que eu sou o templo do Espírito Santo e que ele habita dentro de mim e que ele fala comigo, porque eu só sabia para onde eu não queria mais voltar. Não era inicialmente não era nem a minha imagem, a minha visão à frente, a minha fé, o que eu realmente queria alcançar, mas era para onde eu não queria mais voltar. Eu sabia tudo que eu tinha sofrido, tudo que eu tinha passado. Então tinha uma referência de olhar para trás e falar, não, para esse lugar eu não volto mais. Então o que eu preciso fazer para que eu tenha novos resultados, eu tenha um novo estilo de vida? E para eu não ter mais acesso àquela vida passada, eu precisei o quê? Caminhar para frente, seguir em frente da forma correta, tendo intimidade com o Espírito Santo. Caminhar para frente, sempre pela fé, sem retroceder, deve ser a maneira como os que servem a Deus devem andar. Aí lá em Jeremias 7, 23, 24, está escrito assim, ó. Mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então assim, ó, não existe essa história não porque eu sou a escolhida de Deus, não. Você escolheu Deus. Você deu confiança para Deus. Você deu ouvidos para Deus, para que ele pudesse trabalhar na sua vida e te trazer transformação, te mudar de dentro para fora. Dai ouvidos à minha voz. Então Deus ele não vem até você de uma forma autoritária, de uma forma que te obrigue a fazer algo. Você tem que dar ouvido a Deus. Você tem que parar, ouvir ele, conhecer ele, sentir o cheiro dele, se conectar, se aproximar. E eu serei o vosso Deus. Então, primeiro é uma ação sua. Primeiro você dá o ouvido. Primeiro você dá lado para Deus. Primeiro você aceita ter essa conexão, querer ouvir ele. A nossa ligação direta com Deus, através do Espírito Santo, para ouvir essa vozinha, né, que fala conosco o tempo todo, a nossa comunicação direta com Deus é o nosso coração, que também é bíblico. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque um coração rancoroso, um coração vingativo, um coração que tá ali guardando ressentimentos, mágoas, ele não consegue ouvir a Deus, porque Deus é amor. O amor, ele suporta muita coisa, o amor ele é paciente, ele é benevolente, ele é humilde, ele é manso. Não que ele não seja posicionado. Não que ele não seja... não que ele não tenha princípios. Ele tem princípios. Ele é correto. Muitas vezes, o amor nem sempre é sinônimo de sentir coisas só boas. De só sentir sentimentos bons. O amor, muitas vezes, para você viver pelo amor, você vai sentir dor. Você vai ser confrontada. Direta e indiretamente. Mas o amor, ele tudo vence. Ele tudo suporta. E ele vence em todos os momentos. Mesmo quando você acha que você está sendo diminuída, que você está sendo humilhada, se você vive com amor, por amor e pelo amor, que é Deus, você vence qualquer situação.
Mas você não vence mais de uma forma histérica, de uma forma vingativa, de uma forma rancorosa, não. Você vence com elegância. O amor te faz vencer com elegância. Então, a primeira questão aqui é você dar ouvidos para Deus. Dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus. Então, a ação parte de você. Parte de você querer ser escolhida por Deus. Você se colocar nesse lugar de ser escolhida por Deus. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, porque para que vos vá bem. Então você dá ouvido, você se conecta, você reconhece Deus e você começa a andar no caminho que Ele te direciona. Por quê? Porque você deu ouvido para Ele. E assim você começa a ir bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não adiante. Então, quando você busca as coisas pela força do seu braço, quando você leva tudo a ferro e fogo, lembra que nós falamos? Nós não vivemos mais por leis, nós não vivemos mais por ordenanças, nós vivemos pela graça. Não quer dizer que é porque você vive pela graça que você vai sair infringindo as leis. Existe, através do amor, através do respeito de hierarquias, nós vivemos em um mundo que existem regras, que existem leis. Porém, tem pessoas... Por que normalmente as pessoas acham que os crentes, os evangélicos, as pessoas que se denominam cristãs são rebeldes, né? São chatas, porque elas acham que elas não têm que respeitar ordens, respeitar leis nesse plano. Nesse plano, nós vivemos em um mundo que existem leis, existem regras e nós devemos segui-las. Tem coisas que fogem dos princípios, então você tem que, analisar, entender quais são os seus princípios, quais são os seus valores, o que realmente é a sua conexão com Deus, que Deus vai te direcionar. Ó, aqui você se posiciona, aqui você, se cala, aqui você vai e mostra que existem formas diferentes, que isso não condiz com a vida que você leva. Aqui você obedece. Então você tem que entender que nesse mundo nós temos leis e muitas delas nós devemos seguir. Que é bíblico que nós temos que respeitar as leis e nós temos que respeitar hierarquias. Nós temos que respeitar. Porém, as pessoas elas vão indo de uma forma que elas vão conduzindo a sua vida através do coração, da maldade que está dentro do coração delas. E isso vai fazendo com que ao invés delas avançarem, elas retrocedam. Elas não estão percebendo. Elas estão achando que elas estão arrasando, sendo sensacionais. Mas elas não estão avançando. Elas estão retrocedendo ou estão andando em círculos. E aí continua. Mas como você tem andado? Para frente ou para trás? Em círculos, sem sair do lugar, alguns crentes vivem andando em círculo. Então aqui nós não estamos falando de crente religião, ok? Nós estamos falando de crentes que são pessoas que creem em Deus. Tudo que nós formos falar aqui arranca a religiosidade, tá? Arranca, sem religião, sem religião. Nós estamos falando de crente que crê em Deus. Crer, crença, crente, ok? Eles têm a impressão de que estão se movimentando e mudando de lugar, mas se bem observarem, verão um buraco por onde tem caminhado e nenhuma diferença na situação. Então tem gente que olha, vê vários caminhos. Eu posso ir pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, eu tenho várias opções. Várias. Mas aí, como eu tô indecisa, é como se você estivesse numa rótula, sabe? Aquelas rótulas de trânsito. Como se você estivesse numa rótula, você tá vendo vários caminhos que são legais, que dá pra você seguir, que seguem os seus princípios, seguem os seus valores, mas ao invés de você encarar um caminho, de você se posicionar e aguentar o tranco do que vem por ali, porque você não sabe dali pra frente como será a estrada, isso serve pra nossa vida, isso serve para os nossos negócios, isso serve para todas as situações. Nós vamos ver até um certo ponto, daquele ponto pra frente nós não sabemos como será a estrada. Então as pessoas, por medo de se posicionarem, elas ficam andando em círculos, elas ficam ali naquela rota e elas não saem daquilo, elas não avançam. E aí elas acham que elas estão crescendo, que elas estão se desenvolvendo e elas não estão indo pra frente. Ou elas estão voltando para trás ou elas ficam só andando em círculos. Andar em círculo é ganhar dinheiro e logo mais perder o que acabou de conquistar. É começar
um namoro tão desejado e em pouco tempo encontrar-se sozinho novamente. É arrumar um bom emprego e, sem mais nem menos, estar desempregado. Alguns conseguem andar em círculo até mesmo na sua vida espiritual. Num determinado momento estão afoitos buscando e adorando a Deus, mas logo estão dentro da igreja murmurando contra ele. Entenda assim, gente, existe essa questão pela fé, certo? Existe a questão de você abrir o seu coração, de você abrir a sua mente, você deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro de você, você ouvir Deus, você ter essa conexão e aceitar esse direcionamento. E tem as questões de vícios emocionais. Tem as questões das suas crenças, que muitas vezes você está acessando algo bom, mas aí você olha num determinado momento, parece que você perdeu tudo aquilo que você tinha acessado. Você perdeu, você não sabe o que aconteceu, você não sabe onde é que você errou no meio do caminho. E você retrocede. Você volta para trás, volta para estaca zero. Ou, né, menos 1, menos 2 ainda, porque consegue se tornar ainda pior do que já estava. Então, isso também tem base nas suas crenças e nos seus vícios emocionais, que isso nós vamos falar dentro da mentoria lá do posicionamento de liberdade, tá? Então, quando você não se fortifica espiritualmente, você vai andar em círculos ou retroceder na sua parte espiritual, na sua parte de fé. E aí vem a parte racional, que é a parte humana, a parte emocional, a parte dos seus sentimentos, que se você não trabalha sobre isso também, você vai alimentar em você um vício emocional que é assim, ó, sabe aquelas mulheres que têm um relacionamento horroroso? Horroroso. Um relacionamento agressivo, um relacionamento abusivo, e aí elas saem daquele relacionamento. E elas estão vivendo bem ali. Elas estão vivendo bem até que elas conhecem um boy magia diferente. O cara é diferente. É diferente. Começa a tratar ela bem e tal. Tudo começa a se conduzir, né? O desenrolar ali diferente do antigo relacionamento, que era muito ruim. Só que aí ela fica pensando, meu Deus, mas esse negócio tá bom demais pra ser verdade. Não, mas isso não é possível. Uma hora vai acontecer alguma coisa, sabe? Ela fica esperando que algo dê errado. Isso se trata de um vício emocional. Isso se trata das suas crenças. Porque você viu a sua mãe sofrendo no relacionamento dentro da sua casa. Você já passou por um relacionamento abusivo. Você sempre ouviu que todos os homens são iguais, que tudo é igual. As pessoas não são iguais. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Eu não tenho os mesmos sentimentos que você não tem os mesmos sentimentos que eu. Então, por que é que as pessoas querem colocar todos os homens ou todas as mulheres num padrão de comportamento e dizer que é ruim, que não existe uma pessoa boa pra você, não existe a tampa da sua panela? Isso é um vício emocional. Isso é uma crença. Então, existe você andar em círculos na sua vida espiritual, na sua vida emocional. E quando você não entende sobre isso, o que acontece? Vai chegando num momento que você alcançou o ápice de uma relação incrível. E sem perceber os seus comportamentos de viver buscando coisas ruins pra si mesma, o seu vício emocional, vai fazer você retroceder e perder aquele relacionamento incrível. Eu vou contar rapidinho aqui pra vocês, tá? Um pouquinho sobre mim. Eu já passei por um relacionamento assim, ó, extremamente abusivo e eu não percebia isso. Eu achava que ele era o salvador da minha pátria ali, né? Porque ele me acolheu em um momento que eu saí de casa muito novinha. Eu saí de casa aos 14 anos de idade por situações, né, que aconteceram dentro de casa e que me machucaram bastante, mexeram demais com o meu psicológico. E aí, quando eu conheci esse rapaz, aparentemente ele era o cara, o salvador da pátria, que, nossa, ia fazer minha vida mudar da água pro vinho. Enfim. E aí, depois de muitos anos juntos ali, esse relacionamento se tornou abusivo. E aí eu me separei, enfim, né? Tem toda uma história por trás que outro dia eu conto pra vocês. E aí eu conheci o meu marido atual. E o meu marido atual, ele é totalmente diferente. Ele é um homem calmo, ele é um homem educado, ele é simpático, sabe? Ele é diferente, ele é diferente. Não que ele não tenha pontos que precisam de melhoria, não que ele não tenha as suas fraquezas, ele tem, como todo mundo tem. Mas é diferente, não tem nada a ver, tipo, ai não, todos os homens são iguais. Não é, não é. E nem todas as mulheres são iguais também. E aí o que acontece? Chegou num tempo que nós estávamos nos dando muito bem, nosso relacionamento tava legal. Então, assim, ó, cara, não era aquele relacionamento ciumento, sabe? Não era aquele relacionamento chato. Eu tinha minha liberdade. Ah, não, eu quero sair com uma amiga. Tá bom, pode ir. E assim, ó, eu não era acostumada com isso.
E eu ficava pensando, cara, isso aqui tá bom demais pra ser verdade, isso aqui não é pra mim. Todos os homens são iguais, eu cresci ouvindo isso, né? Todos os homens são iguais, uma hora vai aparecer uma merda. Só que o que acontecia? O meu comportamento, o meu vício emocional, a minha crença, a minha fraqueza, fazia com que eu tivesse atitudes que fossem empurrando tanto eu quanto ele para um abismo, para que a hora que eu chegasse lá no abismo e visse as coisas desmoronando, eu validasse na minha mente. Viu só? Um relacionamento bom não é pra você. Viver coisas diferentes não é pra você. Por quê? Porque eu cresci ouvindo que todos os homens são iguais. Todos os relacionamentos são ruins. É difícil estar casada. Quantas vezes você também já não ouviu isso, né? É difícil ser casada. Ai, porque esses homens. Ai, porque não sei o quê. Gente, não aceitem ouvir esse tipo de porcaria. Porque são pessoas machucadas com as suas crenças. São pessoas com os seus vícios emocionais, trazendo pra você a dor delas. E aí, qual que é o pior disso tudo? O vício dessa pessoa vai de encontro com o seu vício. O trauma dessa pessoa vai de encontro com o seu trauma. E aí você não se tratou, você nunca olhou pra isso, e aí você faz o que? Reforça mais uma vez na sua mente. Estar casado é ruim. Ter relacionamento é ruim. Os homens são todos iguais. Não cultive isso dentro de você. Os homens são todos diferentes, assim como as mulheres são diferentes. Temos comportamentos parecidos? Temos, por quê? A questão da ai, meu Deus, como que fala? Masculino e feminino. A mulher, ela é mais delicada, a mulher, ela é mais melancólica, a mulher, ela é diferente. Mas cada uma tem um tipo de comportamento, cada uma tem um tipo de perfil. E assim como os homens, né? Alguns são mais incisivos, outros são mais calmos, porque vai do comportamento deles. De perfil comportamental deles. Então, se você não busca tratar o seu vício, sabe aquela situação que tá boa na sua vida, mas você fica olhando e pensando, meu Deus, eu tô só esperando um momento ruim. Isso é um problema interno seu. Isso é um vício emocional seu. Isso são as suas crenças gritando aí dentro de você. Que dê errado logo, que dê errado logo, que dê errado logo, porque você já está acostumada a receber o mínimo, a acessar o básico, sabe? Aquilo que qualquer um acessa. Desculpa. Aquilo que qualquer um acessa, você já acreditou nessa merda. E aí o que acontece? Você vive andando em círculos. A hora que você olha para um caminho que você tá começando a se empolgar, acontece alguma coisa que alimenta o seu vício emocional, que reforça a sua crença, você volta de ré e volta lá pro seu balãozinho e fica andando em círculos. Então existe essa situação na vida espiritual, existe essa situação na vida emocional, existe essa situação na vida física. Você tá num momento ali que você tá no ápice do seu treino, o seu corpo tá ficando trincadinho e tal, legalzinho, e nananã, você tá se amando. Daqui a pouco, você não sabe o que acontece, que esse homem você desmotiva, você volta pra estaca zero, você volta a comer como se não houvesse amanhã, você volta a engordar novamente, vive naquele efeito sanfona, sabe? Isso tudo tá ligado nas suas crenças. Isso tudo tá ligado no seu vício emocional. De validar em você que aquilo não é pra você, que você não é capaz, que você não merece, que você não consegue, porque você cresceu ouvindo isso. Você convive no meio de pessoas que vivem dessa forma e isso alimenta em você um vício químico. Mas não é um químico externo, é um químico interno que você nunca parou pra olhar, pra regular, pra controlar isso aí e pra resolver. Ok? Então vamos lá. E aí é a mesma coisa com quem anda em círculos na sua vida espiritual. Em um momento você tá ali, entregue a Deus, confiante a Ele, você sabe que vai dar certo, você tem fé, você age por fé. Daqui a pouco você se pega reclamando, culpando Deus, julgando Deus, porque na verdade você não entendeu você. Você não olhou pra você. No entanto, pior ainda, são os que andam para trás. Em determinado momento, estão morando em um ótimo apartamento, depois mudam-se para um lugar que mal acomoda a família porque traçaram o caminho inverso do crescimento. Isso serve para moradia, isso serve para emprego, isso serve para relacionamento, isso serve para sua parte financeira, isso serve para qualquer situação. É você quem escolhe. Se você vai para frente, se você anda para trás ou se você caminha em círculos.
Tudo depende do que você busca, de como você se desenvolve, de como você se dedica. Ó, hoje é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Independência do Brasil. Mas como que o Brasil vai ser independente com pessoas sendo escravas mentalmente? Me explica isso. Como que o Brasil alcança a independência, alcança a liberdade, se os seus moradores, se não tiver pessoas aqui dentro do Brasil, o Brasil nada mais é que um pedaço de terra. Nada mais é. Então, como que o Brasil será independente se as pessoas são dependentes? Como que o Brasil vai alcançar a sua autonomia se as pessoas estão vivendo como robôs? Se as pessoas não se cuidam, se as pessoas não entendem a sua capacidade. Então, na verdade, hoje é uma comemoração geral, independência do Brasil, mas o Brasil só vai ser independente realmente se você for uma pessoa livre, se você for uma pessoa independente. Se você for uma pessoa com atitudes, se você tiver ações, se você se movimentar, se você alcançar os seus sonhos. Quem consegue ser independente estando amarrado em algum momento, em alguma situação da sua vida? Quem consegue ser independente se não alcança os seus sonhos, se não alcança a sua liberdade financeira, se não alcança a sua família dos sonhos, se não tem o seu relacionamento saudável? E como é que você faz isso? Desprendendo a sua mente, libertando a sua mente, se posicionando. Então, a independência do Brasil, se você realmente não for independente, isso daqui é só mais uma data, é só mais um feriado. É só mais um feriado. Que na maioria das vezes não vai fazer nem sentido para muita gente que não é independente. Que não tem a sua liberdade, que não tem o seu posicionamento. Porque elas nem sabem quem elas são. Elas nem imaginam quem elas são. Elas só vão sobrevivendo ao dia a dia. E como que a gente pode ser independente se a gente só sobrevive? Sabe aquela frase assim, que respeito muito quem fala, as pessoas da minha família falam isso. Ai, não, viver só pra comer bem e pagar conta já tá ótimo. Deus me livre. Como que você é independente se você tá amarrado a comida e a um par de boletos? Fala pra mim, como é que você é independente desse jeito, gente? Como que você comemora a independência do Brasil? Que você é um brasileiro, então pro Brasil ser independente, você tem que ser independente, você tem que estar livre. Como que você comemora uma independência se você tá amarrado na situação de comer bem? Isso depende para as pessoas ainda do que é comer bem, né? Tem gente que o comer bem é só simplesmente ter qualquer tipo de comida todo dia para comer, porque tá vivendo uma vida tão sofrida que até a comida tá difícil de conseguir. Aí essas pessoas acham que comer todos os dias e pagar boleto já tá bom. E como é que você comemora a independência do Brasil dessa forma? É igual vocês que estão aqui agora. Vocês estão buscando a independência de vocês. Olha quantas pessoas poderiam estar aqui no dia de hoje, mas estão comemorando a independência do Brasil dormindo até meio-dia. Isso é ser independente? Isso é buscar a sua liberdade? Não. Você só saiu de um tipo de escravidão e se enfiou em outro. Você só saiu da escravidão física, né? Em um ponto mais extremo, para entrar numa escravidão mental. Olha que insanidade. As pessoas acreditam. As pessoas acreditam que todos os relacionamentos são ruins, que todos os homens são iguais, que todas as mulheres são iguais, são chatas. Acreditam que filho dá muito trabalho, que filho dá muita despesa, que o filho vai falir a família de alguém. Nunca vi isso acontecer. Acreditam que são independentes, porque não andam mais amarradas e chicoteadas, mas são escravas da própria mente. São escravas de si mesmas. São escravas dos boletos. São escravas dos armários. São escravas da geladeira. São escravas das coisas que conquistam. Como que você é independente dessa forma? Como que você diz que você tá andando pra frente desse jeito? Todos nós nascemos para avançar e tomar posse de novos territórios. O natural de todo ser humano é o crescimento. É claro que, muitas vezes, precisamos parar por algum tempo para dar estabilidade, né, para fortificar aquilo que foi conquistado, mas logo necessitamos continuar nesse processo de avançar. Tem coisas que você vai ter que parar e você vai ter que solidificar elas ali, né, nem sei se existe essa palavra, mas enfim, dar uma consistência para aquilo.
E tem coisas que você vai ter que parar e olhar e vai ter que abrir mão. Existem 2 percursos. Ou dar consistência para poder prosseguir, ir em busca de novos territórios, ir em busca de novos resultados, ou você vai ter que abrir mão. Tem pessoas que elas conquistam algo e elas ficam tão presas naquilo, achando que elas são independentes, ficam tão presas naquilo que elas não conseguem avançar por medo de perder o que conquistaram e muito menos abrir mão, porque, nossa, eu empreguei tantos anos da minha vida aqui. Ai, nossa, porque eu tô trabalhando nisso há 5 anos. Beleza. Mas aí porque você trabalhou nisso há 5 anos, você vai ficar amarrado nisso mais 70. Porque você não consegue abrir mão. Porque você não consegue deixar outras pessoas gerirem. Você quer ter o controle total. Isso é um problema emocional seu. Isso é um problema mental seu. Então nós temos que entender que tem situações na nossa vida que nós vamos ter que parar para consolidar, para estruturar, e tem coisas que a gente vai ter que tchau, obrigado, foi bom enquanto durou, fui. Entende? Então, quando você atinge essa liberdade mental, quando você ativa esse olhar, essa real independência, você começa a entender o que faz sentido, o que não faz, se eu preciso parar para fortalecer isso aqui, se eu preciso continuar, se eu preciso abrir mão, se eu preciso colocar outras pessoas para cuidarem. Senão você não alcança essa independência, você não alcança essa liberdade, você não consegue avançar, você não evolui, você tá preso ali. Um provérbio muito interessante, escrito por Agur, conta que ele conheceu 4 diferentes tipos de caminhos, sendo 3 deles maravilhosos e o 4º extraordinário. Vamos entender melhor. Essas 3 coisas, está lá em Provérbios 30, do 18 ao 19. Essas 3 coisas me maravilham. E 4, né, a quarta, a que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, na pedra, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Vamos lá. O sábio escritor fala sobre a águia no ar, a cobra na pedra, o navio no mar e o homem com uma virgem. Mas como é o caminho que o navio faz no meio do mar? Por qual rua ou avenida ele percorre? Um navio só tem sucesso em seu trajeto por ser dirigido pelo céu. Olha que bonito isso. Por ser dirigido pelo céu. A tripulação precisa observar o lugar onde o sol se levanta e se põe, e ao anoitecer ficar de olho em como está a posição das estrelas. E ser guiado pelo céu é basear nossos passos na palavra de Deus. Meditar nela de dia e de noite, porque ela tem poder para nos conduzir bem por onde quer que andemos. Então, assim, ó, quando você é movido pela palavra de Deus, quando você ouve Deus, a palavra de Deus, ela está escrita e você pode ouvir ela, você pode sentir ela, você pode ter contato direto com ela. Quando você ouve isso, quando você lê isso, você medita sobre a palavra, você caminha sobre a palavra, não tem como dar errado. Vocês acham que no meio do mar eles não se perdem às vezes, eles não saem um pouco da rota e depois tem que voltar a sair? E é assim com todo mundo. É assim na nossa vida aqui na Terra, é assim com a vida dos marinheiros lá no mar, é assim com todos nós. Mas as pessoas, como elas não querem entregar esse controle para Deus, não querem ter essa dependência em Deus, porque elas não conseguem ver Ele, elas só conseguem sentir. Para você sentir, você precisa desacelerar, você precisa acalmar o seu coração, você precisa ter fé, você precisa usar a sua imaginação. As pessoas, elas não conseguem, porque o mundo tá tão barulhento, o mundo tá tão desafiador, tá tanta loucura acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas, ao invés de olharem para a palavra, de olharem para o céu, de confiarem em Deus, de entregarem as suas vidas, elas querem fazer as coisas na força do seu braço. Elas acham que elas estão avançando, mas na verdade elas não estão. Ou elas estão andando em círculo, ou elas estão andando para trás. Porque você não ter essa conexão com Deus, você não se transformar, você não mudar a sua mentalidade, você não ter essa intimidade, você não tá avançando, você tá andando para trás. Porque tem coisas em você que estão totalmente disfuncionais, desestruturadas, e você não tá percebendo. Ou você até tá percebendo, mas como o outro ponto ali, que é o que você tem dado mais olhar, mais ênfase, tá mais ou menos assim do jeito que você gostaria, você esquece de todo o resto. Então, se você
não confie em Deus, não entregue esse controle para Ele, você não está avançando. Eu sinto em te dizer, você não está avançando. Já a águia, no céu, precisa fazer o voo muito atenta, porque o vento errado faz com que perca o sentido da direção, enquanto os ventos corretos a fazem subir e se livrar de qualquer tempestade. Conheça, valorize e coloque em prática os princípios de Deus. Princípio, gente, é algo que nunca muda. Princípios, ele nunca muda. Quantas vezes vocês já viram acontecer de Deus falar assim, não, para tudo que eu vou mandar outras coisas, a gente vai escrever uma nova Bíblia. Não existe isso. Então, os princípios de Deus estão muito bem instalados dentro da Bíblia. E se você abre a Bíblia para ler agora, qualquer parte da Bíblia que você pare para ler, ela foi escrita há milênios atrás, por várias pessoas diferentes, só que você pode parar para ler. Parece que é algo de hoje, que está acontecendo hoje. Parece que ela fala só com você, parece que é só para sua vida. Porque a palavra, ela é viva. E lá existem os princípios básicos da vida. Ai, não, porque... Tem gente que fala assim, ai, não, porque eu não acredito na Bíblia, porque não foi Deus que escreveu a Bíblia. Sério? Ah, vá, que não foi Deus que escreveu a Bíblia. Foram pessoas usadas por Deus. Foram pessoas que se escolheram para Deus, para viver a vida com Deus. Deus se comunica conosco diretamente, através do coração, através do Espírito Santo que fala no nosso ouvido a todo momento, mas ele também traz pessoas, ele usa pessoas. Então, Deus poderia ir lá escrever no céu várias folhas, várias páginas e simplesmente jogar de lá de cima? Poderia. Mas não é assim que funcionam as coisas com Deus. Deus, ele não é óbvio igual as pessoas querem que ele seja. Ele trabalha de várias formas diferentes. Já ouviu falar que Deus tem multiformas? Multiformas. Várias formas, várias pessoas, vários lugares. Para cada um ele vai se conectar de um jeito. Eu tenho histórias na Bíblia que assim eu gosto, né? Eu conheço, mas que para mim são outras que se conectam. Eu amo a história de Paulo. Paulo era agressivo, ele era violento, ele era isso, ele era aquilo. E assim, ó, Deus pegou ele e moeu ele em vários pedaços. E eu adoro a história de Paulo. Tem gente, né? Tem algumas amigas minhas. Meu Deus, eu não tenho nada a ver com Paulo, tá? Eu preciso evoluir muito pra parecer com Paulo. Mas elas me chamam de Paula. Às vezes elas falam assim, ai, a nossa Paula chegou. Por quê? Porque eu tenho uma história mais agressiva, mais incisiva ali, de histórias mais fortes, histórias, né, diferentes de outras pessoas. Então, para cada um vai existir um tipo de história que se conecta melhor. Para cada um vai existir um tipo de experiência. Então, Deus usou várias pessoas com várias experiências, com várias histórias de vidas ali, para poder se conectar com cada um de uma forma diferente. Eu me conecto com você muitas vezes que tá aqui gosta da minha linguagem, mas tem outras pessoas que não gostam. Por quê? Porque Deus, ele não trabalha com o óbvio. Deus é justamente a diferença. Ele faz diferente. Ele acessa o coração das pessoas de uma forma diferente. Então, quando você entende que você precisa ter essa conexão com ele para que você acesse os melhores resultados da sua vida, você vai entender qual é o caminho que o navio tem para ter sucesso na sua jornada. A águia, né, ela, enquanto alguns ventos a fazem subir, tem outros ventos que destroem ela. Então, ela precisa estar muito atenta. E aqui continua, né? Conheça, valorize e coloque em prática os princípios de Deus. Eles são sua proteção para que mesmo diante de uma grande tempestade, você não seja atingido pelos fortes ventos. Quer caminhar para frente ou para trás? Então, tenha intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Se você tem se sentado na roda dos escarnecedores, de gente fofoqueira, mentirosa, que gosta de falar de traição, que gosta de ficar ouvindo aquelas músicas que arrasta o chifre no chão, gente, você pode não ter relacionamento nenhum ou você pode estar com um relacionamento sensacional. Se você for numa roda de pessoas que... Não julgo, eu gosto também, eu cresci ouvindo sertanejo, sabe? Eu gosto. Mas assim, ó, é algo que se você só vive nisso, se é só isso que entra nos seus ouvidos, se é só isso que você ouve, seu relacionamento tá bom, mas você se sente uma chifruda. Você se sente corna. Por quê? Porque você só ouve música de corno. Entende? Então, se você se senta nas rodas dos escarnecedores, você tá partilhando disso. Você vai se sentir dessa forma também.
e tem dado ouvido aos conselhos de pessoas erradas, a sua vida, o seu negócio, casamento e ministério certamente caminharão para trás. Você anseia por seguir em frente? Então conheça e seja íntimo do Espírito Santo. E o caminho da cobra, andando na pedra? O que significa? A cobra caminha sobre as pedras para não deixar rastro algum. Tenha integridade nas suas ações. Haja com princípios. Tenha os seus valores. Para que você não deixe rastro. Porque você nunca sabe se você vai precisar voltar para algum lugar ou não. Eu sempre falo isso pro meu marido, sabe? Eu aprendi muita coisa errada, mas no meio da coisa errada, existem alguns tipos de comportamentos que são imperdoáveis. Entende? Cada meio tem os seus critérios, cada meio tem a sua lei, né? Digamos assim. E mesmo depois de tudo que me aconteceu, eu volto para lugares que eu já passei de uma forma diferente, falando diferente, agindo diferente. Mas por que eu consigo ter acesso a essas pessoas? Porque eu não deixei rabo para trás, rastros para trás. Então, foi difícil sair daquele estilo de vida? Foi difícil sair. Porque a dificuldade maior ainda era eu comigo mesma. Mas não, assim, aquele correr risco de vida, sabe? Que a maioria das pessoas tem ali quando decidem trilhar um novo caminho. Porque a maioria deixa rabo para trás, rastros. Não tem princípios, não tem valores. Então, que você siga o seu caminho ouvindo a Deus, caminhando com Deus, tendo princípios e tendo valores. Não deixe rastros. E este é o segredo tremendo para também... E este é um segredo tremendo também para alcançarmos o sucesso. Caminhe pela fé sem deixar rastros. Não pise nas pessoas. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você planta. Muito cuidado. Porque pode ser que um dia você precise voltar para aquele lugar. Você não sabe o dia de amanhã. Ai, não, Deus me livre, eu nunca vou voltar para lá. Cuidado, porque você não sabe o dia de amanhã. Tenha fé de que a sua vida vai melhorar, de que você nunca mais precisará voltar lá para viver aquela vida. Mas que você possa voltar lá para resgatar outras vidas. Porque Deus, a gente não sabe quais são os planos de Deus para o nosso propósito de vida, onde Ele quer que nós vamos e onde Ele quer que nós possamos voltar para buscar outras pessoas, resgatar outras pessoas. Então, tenha princípios, tenha valores, viva por fé e não deixe rastros. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Muito sério. Prossiga com máxima atenção em seu caráter. Não deixe mentiras pelo caminho, porque quem segue deixando rastros, em algum momento terá que olhar para trás e voltar para arrumar. E sabe aquele negócio? O valor de você arrumar algo é muito mais alto do que simplesmente dar uma manutenção. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Só vai para frente sem precisar voltar para consertar nada quem jamais deixou rastro algum. Tem algum momento que você vai errar, você vai. Mas que seja o erro menor possível. Que você não deixe coisas que possam ferir você, possam ferir os seus, possam atingir a sua vida de alguma forma. Cuidado. Já a quarta revelação de Provérbios é realmente muito surpreendente e, como ele mesmo diz, difícil de ser entendida. Porque um homem caminha com uma virgem? Provavelmente porque quer casar-se com ela. Portanto, nós devemos caminhar com Jesus como uma virgem, sem nos contaminarmos com nada que não pertença ao reino de Deus. Afaste-se de tudo que for pecado e iniquidade, e o noivo suprirá todas as suas necessidades. Então, você caminhar como uma virgem é você ter os seus princípios, você ter os seus valores, você não deixar rastros, você estar buscando a todo momento se purificar, porque nós somos contaminadas. A todo momento. Mas se você é contaminada e você não busca se purificar, pensa. A crosta
de contaminação que já existe aí dentro. Você não busca se purificar, você não busca evoluir, você não busca se desenvolver. Então, se você se afasta do que é pecado, você tem as suas necessidades supridas por Deus, pelo Espírito Santo, por esse relacionamento que você tem com o noivo, que é Jesus. Mas o que acontece? Mesmo você sendo errante, mesmo você falhando, ele não quer te deixar para trás. Mas aí, como você já deixou muitos rastros, você não sabe ouvir essa voz do Espírito Santo. Você tem vergonha do que você já fez. Você não busca se purificar, porque quem aqui não tem uma história ruim para contar? Quem aqui já não fez algo ruim? Todo mundo tem. Então, ai, nossa, não, porque eu sou santa, porque eu nunca fiz nada. Cuidado, será que se a gente olhar para trás não vai ter nenhum rastro seu? Nada, você nunca fez nada de ruim, você sempre foi assim, ó, plena, perfeita em tudo que fez. Então, todo mundo tem. Todo mundo tem. Sem medo de errar, todo mundo tem. Só que a diferença é o quê? Essa busca por purificação, essa busca por conexão, essa busca por viver os princípios de Deus, essa busca por alimentar muito bem o seu caráter com valores. E essa purificação vai fazendo com que você seja vista pelo noivo como uma virgem, ao qual ele quer caminhar com essa virgem. Ele quer ter um relacionamento com ela. E nós podemos ser essa virgem, mesmo com todas as nossas imperfeições. Porque quanto mais você busca, quanto mais você tem esse relacionamento, quanto mais você abre os seus olhos, abre a sua mente, ouve a voz do Espírito Santo, abre o seu coração, vai purificando ele, você vai tendo esse relacionamento com o noivo, que é Cristo. E Cristo é a porta de entrada direta para Deus. Existem pessoas que vão te fazer essa ponte para te apresentar essa porta. Tem pessoas que vão te fazer essa ponte para te apresentar essa porta. Eu posso ter sido uma dessas pessoas. Eu posso te ajudar de algum jeito, com todas as minhas imperfeições, porque não sou perfeita, sou uma ponte capenga, toda renga, entendeu? Sou essa ponte, capenga e toda renga. Sabe aquela de madeira que ainda tem uns buracos, que precisa arrumar, que às vezes dá uma balançada? Eu não sou perfeita, não sou perfeita. Mas o que acontece? É você também poder ser essa ponte para você mesma, para os seus filhos, para o seu marido, para sua casa, para sua esposa, para os seus parentes e apresentar essa porta de entrada para Deus, que é Jesus. Mas para isso, como é que você apresenta uma porta se você não conhece essa porta? Não tem como você levar alguém para um caminho se você não conhece esse caminho. Vá para a frente e não para trás. Conheça as Escrituras, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Não deixe rastros por onde passar e seja como a Virgem, que se guarda todos os dias para receber o seu noivo. Então você encontrará pelo caminho as grandezas e os favores de Deus. Tem muitas coisas que Deus quer entregar para você e para mim. Muitas coisas. Tudo depende do caminho que a gente escolhe, da conexão que a gente tem, do caráter que a gente alimenta, dos princípios que a gente vive. Tudo depende. E a escolha de quem? É sua. Quem primeiro tem que dar o ouvido para que depois possa ouvir a voz de Deus? Somos nós. O ouvido é nosso. O livre-arbítrio é nosso. Nós temos que dar essa autoridade para Deus. Nós temos que dar ouvidos para Deus. Somos nós que damos essa liberdade, esse acesso para Ele. Somos nós. Ele não vai forçar você a nada, Ele não vai me forçar a nada, pelo contrário. Ele é super elegante, ele é chiquíssimo. Ele é super elegante, ele é super respeitador. E é você que escolhe, é você que colhe. Então não adianta querer colocar na conta de Deus algo que é responsabilidade sua. Que é você que tem que buscar esse molde, essa estruturação, essa lapidação. Ah, não, eu quero ser moldada por Deus. Tá bom. Tá disposta a se tornar um barro molinho na mão dele que ele vai conseguindo te conduzir para te fazer aquele vaso incrível? Se você estiver disposta, ele vai fazer. Mas a permissão, a autorização vai ter que partir de você. Porque muita coisa que hoje você tenta segurar
achando que você tá independente de alguma forma, na verdade ele vai vir e ele vai ter que tirar. Porque tem coisas que Deus não deixa você acessar, tem coisas que ele não te entrega no momento que você pede. Porque se ele te deixar acessar, ou se ele te entregar do jeito que você tá hoje, ele vai te perder para sempre. Você vai inflar o seu ego, você vai trabalhar conforme a força do seu braço. E você não vai permitir que ele tenha o controle. Você não vai permitir que ele te conduza. E aí você desvia o seu coração. Você já dá uma desviada assim no seu caráter, sabe? Você esquece um pouquinho os princípios. Por quê? Porque tem coisas que nós não acessamos, que Deus não nos entrega do jeito que nós queremos, na velocidade que nós queremos, porque se ele fizer isso, nós tampamos os nossos ouvidos. E nós, ao invés de nos tornarmos independentes em Deus através da dependência que nós temos nele, nós somos independentes por nós mesmos. E aí, isso se torna mais pesado. Então, se você hoje não recebeu ainda o que você queria, agradeça. Agradeça. Porque isso poderia vir no momento errado para te destruir. Se você ainda não tem a vida que você quer, agradeça. Porque de alguma forma você ainda tem que crescer, você ainda tem que buscar, você ainda tem que se desenvolver para que você sinta o verdadeiro amor, para que você viva o amor, para que você tenha a humildade do amor. E o amor, ele é assim, incrível, gente. Incrível. Você consegue transformar qualquer situação da sua vida. Qualquer uma. Ele é incrível. Isso eu garanto pra vocês. Não tem taxas de erro com ele, sabe? É tudo no momento certo. Se nós olhamos com o nosso olhar, claro, a gente quer acelerar tudo, né? É tudo pra ontem. Eu preciso da minha vida incrível pra ontem, entendeu? Mas se você entende, se você respeita esse processo, você vê que não existe demora. Não existe ter que esperar demais. Tudo é no momento certo. Tudo é pro seu crescimento. Tudo coopera. Você se desenvolve de uma forma que você... Se você tivesse tudo que você gostaria, você não se desenvolveria. Então que você entenda que nesse dia de comemoração da independência do Brasil, o Brasil ainda não é independente. As pessoas só não entenderam isso. Porque elas estão dependentes. O Brasil sem pessoas, sem nenhum humano aqui, é simplesmente um pedaço de terra. A terra, ela é independente por si só. Não somos nós que determinamos o que ela faz ou o que ela deixa de fazer. Nós simplesmente estamos aqui habitando nela, possuindo essas terras, mas é Deus que comanda tudo, mesmo que as pessoas achem que não. Nós vamos ali, né, fazemos construções e tal, temos projetos sobre a terra? Temos, mas a terra ainda continua sendo de Deus. A terra em si é independente. O único que consegue movimentar, fazer e acontecer é Deus. Agora, não tem como nós comemorarmos a independência do Brasil se nós ainda somos dependentes emocionais, dependentes físicos, de comida, de bebida, de açúcar. Não tem como. Se nós somos dependentes mentais, não tem como você comemorar a independência de alguma coisa. A independência só é alcançada quando você tem o seu posicionamento de liberdade. Quando você atinge a sua independência. Quando você atinge o alvo da sua evolução. Isso é ser realmente independente. Se você é a pessoa que acredita que viver pagando contas e tendo o que comer é ser livre, é ser independente, você está tendo uma visão totalmente errada. Isso não é ser independente. Pelo contrário, isso é uma dependência nojenta. Você não entendeu ainda o seu valor. Você não entendeu quem você é. Você não entendeu a quem você tem que servir. A quem você tem que ser dependente 100% para que você alcance a sua liberdade. Você não entendeu. Então que no dia de hoje você reflita bastante, tá? Reflita bastante. Independência do Brasil. Em que eu sou independente? No que eu tenho sido livre? Em quem eu devo ser dependente para alcançar essa minha liberdade? Cristo te chama para a liberdade. Deus, ele te deu o acesso à liberdade. Mas aí, muitas pessoas ficam amarradas em contas, boletos, comida, açúcar
e não entendem. E ainda acho que a gente que tá aqui 6 horas da manhã, buscando se desenvolver, buscando a nossa independência, é doido. Aceite ser chamada de doida, tá? Se você ainda não foi chamada de doida no seu círculo de amizade, pela sua família, você não está fazendo direito. Você não está se dedicando para sua independência. Aceite ser chamada de doida e ainda assim, ó, goste disso, sabe? Tenha prazer nisso. Porque você vai ser aí a primeira milionária da sua família. Você vai ser a primeira pessoa realmente independente do seu meio, do seu círculo. Goste disso, tá? Goste disso. Você vai ver, daqui a um tempo, pode ser que agora pareça um pouquinho de loucura eu falando isso pra você, mas daqui a um tempo você vai falar assim, nossa, ainda bem que eu aceitei ser chamada de doida. E ainda bem que eu ouvi a Jaque de alguma forma. Vai fazer muito sentido pra você. Então, que você tenha um posicionamento que te liberte e que realmente te torne independente. Você é o Brasil. Você faz a independência do Brasil. Quando você libera isso aqui. Quando você libera isso aqui. Aí sim você alcança a sua verdadeira independência. Tá bom? Compartilha essa aula. Dá seu like, vai lá, comenta, gente. Fala alguma coisa lá. Ó, gostei disso, fala comigo assim e tal. Para que outras pessoas possam ver, possam também se conectar, possam ter acesso a esse tipo de informação, para que as outras pessoas também alcancem a sua verdadeira independência. Estar no dia 7/9, às 6 horas da manhã, é buscar a independência. Agora, no dia da comemoração da independência do Brasil, ai não, porque hoje é feriado, eu vou dormir até meio-dia, isso é independência aonde? Fala pra mim. Aonde? Que você tenha um sábado incrível e extraordinário. Plante a sua independência em todos os sentidos. Você nasceu para ser livre. Mental, emocional e espiritualmente. E tem como. Tá bom? Um beijo, um ótimo dia, um ótimo sábado. Compartilha essa aula, vai lá, comenta, tá? Dá uma moralzinha lá pra gente, que amanhã, 6 horas da manhã, estaremos aqui novamente plantando a nossa independência, tá bom? Um beijo, até amanhã.